Você já reparou como as pessoas que parecem mais boas, mais gentis, muitas vezes enfrentam os maiores obstáculos? Aqueles que sempre tentam fazer o certo, ajudar os outros e manter uma postura ética, parecem muitas vezes se complicar de maneiras que ninguém espera. É como se, por algum motivo, a vida reservasse uma espécie de pegadinha para quem é gente legal. Se você já se perguntou por que isso acontece, não está sozinho. Essa questão tem intrigado filósofos, psicólogos, escritores e até mesmo pessoas comuns há séculos. E um dos maiores autores que nos ajuda a entender essa dinâmica é o russo Fyodor Dostoiévski, considerado um dos maiores escritores da literatura mundial. Neste texto, vamos explorar por que gente legal muitas vezes se complica no final. O que isso tem a ver com a filosofia de Dostoiévski? E como podemos aprender com esses ensinamentos para enfrentar melhor os desafios da vida? Quem é a gente legal e por que ela se complica? Antes de entender o que leva uma pessoa boa a se complicar, é importante definir quem é essa gente legal. Aqui, vamos pensar em pessoas que são altruístas e ajudam os outros sem esperar algo em troca. Mantêm uma postura ética, mesmo quando é difícil. Têm boas intenções e desejam fazer o bem. São gentis, empáticas e honestas. Essas qualidades, à primeira vista, parecem ser exatamente o que devemos buscar na vida. Mas, paradoxalmente, muitas dessas pessoas enfrentam dificuldades, perdas e até fracassos que parecem injustos ou inexplicáveis. Por que isso acontece? Uma hipótese comum é que a vida é injusta ou que o mundo valoriza mais a astúcia do que a bondade. Mas há algo mais profundo por trás disso, algo que Dostoiévski nos ajuda a entender. O dilema da moralidade e o peso da consciência. Dostoiévski acreditava que a moralidade e a ética não são apenas regras externas, mas uma parte fundamental da alma humana. Para ele, a pessoa boa muitas vezes carrega um peso interno, a consciência, que pode se tornar uma armadilha. Imagine uma pessoa que faz tudo certo, tenta ajudar o máximo que pode. Ela sente uma responsabilidade enorme com suas ações, uma cobrança interna que às vezes é mais pesada do que qualquer punição externa. Essa consciência pode gerar ansiedade, dúvidas e até desesperança. Dostoiévski mostra isso em várias de suas obras, como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Os personagens que carregam uma moral elevada muitas vezes enfrentam conflitos internos profundos que podem levá-los a se complicar ainda mais. Por exemplo, Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo, acredita que pode justificar um assassinato por um bem maior. Quando ele comete o crime, inicialmente parece estar no controle, mas a culpa o destroem por dentro. Sua tentativa de fazer o bem à sua maneira acaba levando a um caminho de autodestruição. Essa história revela que, ao tentar agir corretamente, podemos criar uma armadilha interna, onde nossas próprias convicções nos levam a conflitos que parecem sem saída. A ilusão da perfeição e o medo de errar. Outro motivo pelo qual a gente legal se complica é a busca pela perfeição. Pessoas que querem fazer tudo certinho, evitar erros e agradar a todos, acabam se pressionando demais. Dostoiévski também aborda essa questão na sua obra Os Demônios, onde personagens idealistas se envolvem em conflitos políticos e pessoais que terminam em tragédia. A busca por um mundo perfeito, sem falhas, muitas vezes leva à frustração e ao fracasso. Na vida real, essa busca pela perfeição pode gerar ansiedade, medo de errar e uma sensação constante de inadequação. Quando a pessoa tenta ser perfeita, ela acaba se sobrecarregando, o que pode levar ao burnout, ao isolamento ou a decisões precipitadas. Assim, a perfeição idealizada se torna uma armadilha, que faz a pessoa se complicar cada vez mais, justamente por tentar evitar qualquer erro. A influência do ambiente e das expectativas sociais. Ninguém vive isolado. Nossas ações são influenciadas pelo ambiente,
pelas pessoas ao nosso redor e pelas expectativas que a sociedade impõe. Pessoas gente boa muitas vezes sentem uma pressão maior para manter uma imagem de integridade e bondade. Dostoiévski também mostra isso em suas obras, ao retratar personagens que lutam contra as expectativas familiares, sociais ou religiosas. Essas pressões podem fazer com que a pessoa se sinta presa a um papel, deixando de ser ela mesma, ou se sentindo culpada por não corresponder às expectativas. Quando alguém tenta ser sempre gentil, honesto e altruísta, mas enfrenta críticas ou rejeição por parte do ambiente, isso pode gerar uma crise interna. A pessoa pode se sentir frustrada, desiludida ou até mesmo traída por suas próprias convicções. Nesse processo, ela acaba se complicando, porque tenta agradar a todos e manter uma fachada de perfeição, o que é impossível. Essa tentativa constante de agradar e ser aceita gera um ciclo de ansiedade e insatisfação. O papel da esperança e do otimismo. Muitas pessoas boas carregam uma esperança inabalável de que, um dia, tudo dará certo. Elas acreditam que, se fizerem o bem, serão recompensadas. Essa esperança é uma força poderosa, mas também pode ser uma armadilha. Dostoiévski nos ensina que a esperança cega, às vezes para os problemas reais da vida. Pessoas que vivem só na esperança de um futuro melhor podem ignorar os sinais de alerta do presente, se recusando a aceitar a realidade como ela é. Quando as coisas não melhoram, ou pior, pioram, essas pessoas podem se sentir ainda mais desamparadas, levando-as a situações de crise emocional ou de conflito interno. Por isso, é importante equilibrar esperança com realismo, reconhecendo que a vida tem altos e baixos e que nem sempre fazer o bem garante uma recompensa imediata ou direta. Como as pessoas boas se tornam vítimas de suas próprias virtudes. Um ponto crucial na reflexão de Dostoiévski é que a bondade, por si só, pode se transformar em uma vulnerabilidade. Pessoas que se esforçam demais para serem boas podem acabar sendo manipuladas, exploradas ou passando por cima de seus limites. Imagine alguém que sempre ajuda os outros, mesmo que isso prejudique sua saúde, seu tempo ou seu bem-estar emocional. Essa pessoa, muitas vezes, se torna uma vítima de sua própria generosidade. Dostoiévski nos mostra que há uma linha tênue entre ser uma pessoa gentil e ser ingênua ou passiva demais. A virtude deve estar acompanhada de força, de limites claros e de uma autocompaixão saudável. Senão, a pessoa pode se complicar, se frustrar e acabar se prejudicando, o que reforça a ideia de que a bondade sem equilíbrio pode levar ao sofrimento. O aprendizado de Dostoiévski: aceitar a imperfeição. Depois de toda essa análise, uma coisa fica clara: a vida é cheia de conflitos, contradições e imperfeições. E segundo Dostoiévski, a maior virtude é aceitar essa realidade. Ele nos ensina que tentar ser perfeito, evitar erros a todo custo ou viver só de esperança pode nos levar a caminhos sombrios. Em vez disso, devemos aceitar nossas falhas, aprender com elas e seguir em frente. Essa aceitação não significa desistir de fazer o bem ou de ser uma pessoa ética. Significa, sim, reconhecer que somos humanos, que errar faz parte do crescimento e que a verdadeira força está em se levantar após cada queda. Como lidar com as próprias complicações? Se você se identifica com um agente legal que se complica no final, aqui vão algumas dicas, baseadas nos ensinamentos de Dostoiévski. Aceite suas imperfeições. Ninguém é perfeito. Permita-se errar e aprender com isso. Tenha limites. Ajudar os outros é importante,
mas sem se prejudicar. Pratique a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo, especialmente nas horas difíceis. Equilibre esperança com realismo. Sonhe, mas também aceite a realidade. Procure apoio. Não carregue tudo sozinho. Compartilhe suas dificuldades com quem confia. Reflexione sobre suas motivações. Por que você faz o que faz? É por amor, por obrigação ou por medo? A lição final de Dostoiévski é que a vida é uma jornada de autoconhecimento, onde aprender a aceitar nossas limitações e nossas virtudes é o caminho para uma existência mais equilibrada. Ser gente legal é admirável, mas não deve ser uma fonte de sofrimento. É preciso cultivar a bondade com força, com limites e com autocompaixão. Assim, podemos evitar que nossas boas intenções nos levem a caminhos difíceis e nos tornem vítimas de nossas próprias virtudes. Lembre-se, a vida não exige perfeição, mas autenticidade e coragem para enfrentar as próprias contradições.